Vamos resolver aí então o exercício de apoio 3 da semana 2 de cálculo 3. O tema aqui são campos vetoriais, né? E ele pede aí para calcular, refere-se ao vídeo 8, né? Vídeo aula 8 do professor Possani. Então no exercício 3 ele pede, calcule o divergente dos campos abaixo. Então no item A, né, você tem o campo vetorial f em função de x, y, z, dado pelas componentes em x, cosseno de x, y, i, vetor i, mais y sobre z, vetor j, que é o componente em y, mais x ao quadrado, z ao cubo, né, vezes o vetorzinho k, que seria o componente em z, né? Na definição que ele deu lá na videoaula, o campo vetorial, né, dessa forma, né, nesse formato, ele é dado, né, pelos componentes em x, y, z, que se referem ao que? A função p, tá? Né, pelas variáveis x, y, z, a função q, né, que é do componente y, e a função r, que é do componente em z. Então, dado isso, né, a outra definição de divergente, a definição, né, divergente, né, que é um campo escalar, né, de f é o que? Seria o que? As derivadas parciais das funções p em função de x, mais a derivada parcial, né, da função q em função, né, por y, né, e a derivada de r, né, em função de z. Então nós vamos aqui achar o que? As derivadas, né, de cada uma dos componentes x, y, z. Aqui do ladinho então eu vou colocar os meus p's. Então o p de x, y, z é igual a cosseno de x, y. Cosseno de x, y. O q, a função q, é dada por y sobre z. E a função r é dada por x quadrado z ao cubo. Então nós vamos derivar parcialmente cada uma dessas funções. E aí nós vamos achar o que? A divergente. Comecei então pelo p. Então derivando do p. Derivando p em função de x, nós temos aqui a função p é cosseno de x, y. Vamos ter lá que lembrar os conceitos de derivada, né? Aqui já começa já com aquela tal da derivada que a gente usa a regra de cadeia, né? Aqui na realidade nós temos duas funções. Nós temos a função cosseno e a função xy. Se fosse só cosseno de x, né, já que nós estamos derivando em função de x. Se fosse cosseno de x, a derivada de cosseno é menos seno. Então seria o que? Menos seno de x, né? Tranquilo. Só que aqui não é só x, aqui nós temos um xy, né, que se configura uma função. Então nós temos a função cosseno e a função x, são duas funções. Regra da cadeia, deriva, né, a primeira função, que seria cosseno de xy, certo? Que você faz o cosseno de alguma coisa, né? Então você deriva a primeira função cosseno e depois deriva a segunda função, que é essa que está aqui dentro do parênteses, que é o x, y. Então vezes a derivada de x, y. Agora vamos resolver. Derivada de cosseno menos seno. Tabelinha, a gente tem que ir lá buscar na tabelinha. Menos seno de x, y. Vezes a derivada de x, y. Aqui nós temos uma constante, que é o y, né, vezes o x que está sendo derivado. Derivada de x. Vou pôr aqui no cantinho. Vamos lembrar a derivada de x. Ele tem um expoente, nesse caso aqui é 1. Esse 1, quando a gente deriva, a gente passa esse expoente para frente. Nesse caso é 1, vezes o x. E aqui nós temos o 1. Lembra que na integral a gente soma, na derivada a gente subtrai. Então eu tiro 1. Então vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1, 0. X elevado a 0, 1. Vezes 1, 1. Certo? Então a derivada
de xy, no caso a derivada de x, ali 1. Como o y é constante, fica 1 vezes y, que vai dar y. Certo? Terminamos já a primeira derivada. Segunda derivada, agora vamos derivar a função q em função de y. Q vale 1 y sobre z. Aqui em cima, para ficar melhor, né? Aqui eu estou derivando tudo, né? É a derivada, né? Então nós vamos derivar y sobre z. Aqui eu tenho apenas uma função, que é y, já que nós estamos fazendo em função de y, certo? O z é uma constante, né? Então aqui eu posso separar, aqui é como se fosse 1 sobre z vezes y, ó, 1 sobre z vezes o y, que a gente está derivando. Tá? Eu só separei, né, os componentes. Então aqui ficou 1 sobre z vezes, se a gente multiplicar 1 vezes y, z vezes 1, zy sobre z. Tá? Apenas tirar a constante para fora. Derivada de y é o mesmo caso do x, né? Quando eu derivo o x, ele vai dar 1. Se eu derivar agora o y em função de y, também vai dar 1. E aqui o expoente é 1, vem 1 para frente, fica 1 vezes y, 1 menos 1, porque a gente sempre tira 1 do expoente, vai ficar 0. Y elevado a 0 é 1. Então aqui vai dar 1 sobre z. E a derivada de r em função de z. O nosso r é x² z ao cubo. Derivada. Mesma situação. Como eu estou derivando em função de z, o x aqui é uma constante. Tá? Eu só tenho uma função aqui z. O x aqui se trata de uma constante. Então, constante, põe ela para fora. E z ao cubo, derivada. x² vezes. Regrinha na derivada. Antes de eu tirar, né, 1 lá de cima, eu passo o que está lá, que é o 3, para frente. Então fica 3z. Aí sim, 3 menos 1, 2. Que vai ficar 3x², z². Prontinho. Tá aqui então a nossa divergente de f, que é o campo escalar de f, vai ser o quê? Menos, só por o y na frente ficar, né? Menos y vezes seno de xy, mais a segunda derivada, que deu 1 sobre z, mais a terceira derivada, que deu 3x², z². Beleza? Vamos agora para o b. Esquecendo aqui de mudar. A b, o campo vetorial f de x, y, z é dado por x, y, z, que é o componente x, componente em x, né? Mais seno de z sobre xy, que é o componente em y, mais x² y à quinta, que é o componente em z. Analogamente ao exercício acima, a gente sabe que esse danadinho quem é? É o P de x, y, z. Esse daqui é o Q de x, y, z. E o R de x, y, z. Certo? Então, aqui nós temos cada uma das funções que nós vamos o quê? Derivar. E achar o divergente. Então, fazendo aqui a derivada do P em função de x. Quem é o nosso P? Nossa função P, x, y, z. Então, x, y, z. Vamos derivar esse danado. Multiplicação. Aqui eu só tenho uma função, que é a derivada em função de x, é a única, né? A função aqui é x, y, z. A gente trata como constante. Constante vem para fora e a gente deriva o que está lá, o que ficou, que é o x, vezes a derivada de x.
agora já estamos cansados de saber, né? Derivada de x em função de x é 1. Então vai dar o que? YC. Vezes 1 que dá YZ. Derivada do Q em função do Y, nosso Qzinho, vale seno de Z sobre x, y. Então isso aqui derivada. Seno, tem um seno aqui, hein? Vai ser o que? Eu tenho duas funções, teoricamente, regra da cadeia, seno de Z, e tenho x e y embaixo, né? São duas funções, já que eu estou fazendo em função de y. Só que acontece, esse aqui, seno de Z, ele não entra nessa derivada. Por quê? Porque aqui eu tenho seno de alguma coisa. Seno de quem? De Z. Eu não tenho nenhum y aqui. Tá? Se eu tivesse um y aqui, opa, já iria para a regra da cadeia. Que eu teria y aqui e um y aqui embaixo. Mas aqui não tem y, eu estou fazendo seno de Z. Então o seno de Z é considerado o quê? Uma constante. Né? Que maravilha, não vamos precisar derivar o seno, né? Nem aplicar a regra da cadeia. Só tenho que tirar o que é constante para fora. Eu estou fazendo em função de y, então aqui ficou seno de Z sobre x, decompondo, né? Vezes 1 sobre y. Beleza? Seno de Z vezes 1, seno de Z. X vezes y, xy. Né? Só decompus, porque isso aqui, nesse caso, é uma constante. E aí, derivada do 1 sobre y. Vou fazer aqui no cantinho. 1 sobre y é a mesma coisa o quê? Passo y para cima, aquele é 1, passa a ser menos 1, certo? Então estou derivando esse danadinho. Derivada de y a menos 1, aí é a mesma regrinha que a gente já fez até agora. O expoente vem para frente, por aqui. Então vai ficar o quê? Menos 1, esse expoente vem para frente, vezes o y, menos 1, menos 1, certo? A gente sempre subtrai 1 do expoente. Então vai ficar o quê? Menos y elevado a menos 2, certo? Menos 1, menos 2. Para não ficar negativo aqui, eu passo para baixo. Menos 1 sobre y quadrado. Então aqui nós temos o seno de Z sobre x, que multiplica menos 1 sobre y quadrado. Beleza, gente? E agora a derivada de R em função de Z. Já tem uma gata ela aqui, tudo deitado aqui. Ah, beleza, né? Vamos lá então. Só vocês darem uma olhadinha. Esse é o bolão. Essa aqui é a mimosa. E lá em cima da geladeira tem a tirinha. São bem bons, só dormindo, né? Bom, gente, agora vamos então, vou retomando aqui, vamos lá, derivar a função R em função de Z. O R, x quadrado, y à quinta, então x quadrado, y à quinta, derivada. Eu estou fazendo em função de Z. Eu tenho algum Z aqui? Não. Eu só tenho o quê? Constante. Regra básica da derivada de constante, 0. Certo? Então, o nosso divergente de f é dado por yz, que é a primeira derivada do P em função de x, né? yz. Aqui vai dar o que? Põe o menos para frente, né? Menos seno de z sobre x, y quadrado. O último componente é 0, a gente não precisa colocar. Né? Então, finalizado. yz menos seno de z sobre x, y quadrado. Beleza, pessoal?
Tchau, tchau.